Olá! Este vídeo é resultado de um trabalho realizado para a disciplina de Fenômenos de Transporte, no curso de Engenharia de Manufatura pela Universidade Estadual de Campinas. Nesta apresentação, será ilustrado um pouco do funcionamento do motor eólico, utilizado para a produção de energia elétrica a partir dos ventos. Esse gerador pode ser encontrado aos montes em lugares onde há muito espaço aberto, como praias, desertos e áreas devastadas, onde há maior incidência de ventos, que são a matéria-prima da energia gerada. Por isso, há controvérsias a respeito do quão limpa essa energia é, já que, por mais que não cause emissão de gases poluentes, exige uma grande área sem árvores e pode causar a morte de diversos pássaros. Mas hoje, teremos enfoque em entender como funciona esse motor eólico e que relação que ele possui com fenômenos de transporte. Como já sabemos, nosso fluido de trabalho e nossa matéria-prima são os ventos. Eles são responsáveis pelo giro das pás das turbinas eólicas, princípio primordial para a produção da energia. As turbinas então funcionam ao contrário de um ventilador. Se um ventilador utiliza energia elétrica para produzir vento, as turbinas eólicas utilizam o vento para produzir energia. Os ventos provenientes da natureza são fruto da força do gradiente de pressão atmosférica, que se altera dada a radiação solar. Então, a pressão atmosférica atua como uma forma secundária de energia solar. Existem três forças que atuam na direção e velocidade do vento horizontal: a força do gradiente de pressão, a força de atrito e a força de Coriolis. As últimas duas forças atuam no movimento e não na produção dos ventos. A força de Coriolis não altera o módulo da aceleração ou velocidade do ar, apenas a sua direção. Ela é perpendicular ao movimento e promove a curvatura de trajetórias do vento, para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. A primeira expressão é a vetorial geral do movimento das parcelas de ar na atmosfera. Ela é dividida nas seguintes expressões escalares do vento horizontal, zonal U e meridional V. O primeiro termo refere-se ao gradiente de pressão, o segundo, a força de Coriolis, e o terceiro, a força de atrito. Duas outras equações são utilizadas, a de conservação de energia e conservação de massa. A conservação de energia é expressa pela equação de energia termodinâmica, considerando as transformações de energia na atmosfera, o que inclui aquecimento pela radiação solar e as mudanças de estado da água. A conservação de massa é expressa em termos da equação da continuidade, representando a taxa de acúmulo de massa com a diferença da velocidade do fluido. Para entender melhor a ação dos ventos sobre um objeto e sua resultante, devemos considerá-los como sendo composição de partículas de ar em movimento. Podemos agrupar essas partículas e chamá-las de filete. Esses filetes, quando estão alinhados e perfeitamente individualizados, o movimento do ar é laminar, o que é difícil de acontecer. Quando os filetes se cruzam e não mantêm sua individualidade, o movimento é turbulento, que é o caso mais comum. Para a construção e planejamento aerodinâmico das hélices, é preciso calcular a resultante das forças, que é um vetor aplicado no centro aerodinâmico, centro do empuxo, com direção perpendicular à do corpo e no sentido do vento, como mostra a fórmula. Essa resultante é mostrada na figura. Pode-se observar que há uma região de alta pressão, parte frontal, onde incide o vento, e uma zona de baixa pressão, onde o vento é turbulento. O aumento da velocidade do ar em um dos lados da placa tem como consequência a queda de pressão. Isso é chamado de efeito Bernoulli. Essa análise possibilitou a conclusão de que, hoje, o perfil das hélices são mais eficiente possuindo um formato aerodinâmico, como o formato de asas de avião. Fazendo a decomposição das forças nesse formato, temos, na direção do eixo X, que é chamada de força de arrasto, e no eixo Y, é chamado de força de sustentação, como mostra a figura. Continuando a análise da hélice, o coeficiente CW, que antes definia a força resultante, era específico para perfis planos
e era calculado de acordo com a teoria de Reynolds. Essa não é mais válido para perfis perfilados. Assim, CW é decomposto em dois tipos de coeficientes, Cx e Cy, relacionados a seguir de acordo com o ângulo de ataque fixo, α. Desta equação acima, é possível traçar uma curva, denominada curva de perfil, a partir das medições da força de arrasto e sustentação mostradas anteriormente, utilizando-se uma balança de torção em um túnel de vento, e assim determinar e projetar o melhor perfil para o aproveitamento da força na direção desejada. O cálculo elementar das hélices de um aerogerador é análogo ao cálculo das hélices de avião, sendo que o número de pás varia conforme o tipo de turbina. Pela análise prévia, podemos recapitular que a força é sempre normal à longitude do perfil e que a força de sustentação aumenta quanto menor for o ângulo de ataque. Vimos como atuam as forças na hélice parada, sob a ação do vento. Agora veremos como as forças atuam sob a hélice em movimento. Para isso, temos que entender o conceito de velocidade relativa do vento, que é a soma dos vetores velocidade estacionária do vento e velocidade tangencial da hélice, criada pelo giro desta. Para entender melhor, na figura, o vetor c representa a velocidade relativa do vento, sendo esta formada pelos vetores v, velocidade estacionária, e u, velocidade de giro. Agora temos uma hélice em movimento. Essas forças continuam se originando do mesmo modo, com uma diferença de que a direção do vento a que são referenciadas é a direção relativa do vento. Nesse sistema, tem duas importantes forças: a força útil, Fu, paralela ao vetor u, e que é responsável pela rotação da hélice, e a força axial, Fa, perpendicular a u e que exerce força sobre o rotor. Nesta outra figura, conseguimos ver com mais clareza o ângulo de ataque. É formado entre a direção relativa do vento e a chamada linha de corda, que é uma linha reta que atravessa a hélice no seu comprimento. Já o ângulo formado pela direção relativa do vento com o plano de rotação é chamado de ângulo relativo. Como a intensidade do vetor da velocidade de giro varia ao longo do raio, então a velocidade relativa do vento também varia. Logo, o ângulo de passo deverá variar ao longo do crescimento do raio de pá. Isso explica a construção das mesmas de forma torcida. Analisando agora o rendimento aerodinâmico, sabe que a potência útil é desenvolvida pela força útil com velocidade tangencial, dada pela equação. A potência desenvolvida pela força axial é uma perda do aerogerador, conforme mostra. Assim, podemos definir o rendimento de um aerogerador como quociente entre a potência útil e a potência axial, expandindo a tangente da expressão. Fazendo todas as divisões e análises necessárias, chegamos à expressão final de rendimento aerodinâmico. Quando se constrói um aerogerador, há de se escolher uma velocidade nominal mais adequada para esse, e então se obter o máximo rendimento. A partir desta velocidade e do lugar onde será instalado o aerogerador, escolhe-se o perfil e a velocidade de rotação adequada. A respeito do teorema de Bertz e potência, ao considerarmos a variação de energia do vento que entra no sistema como energia mecânica para as pás, torna-se possível a determinação da potência de maneira algébrica. Essa expressão é conhecida como equação de Bertz e o valor máximo de Cp é o limite teórico do coeficiente de potência, resultado que nenhuma máquina eólica consegue superar. Isso porque ele não leva em conta algumas considerações, tais como a resistência aerodinâmica da hélice, a perda de energia pelo atrito na rotação e a compressibilidade do fluido. Esse coeficiente está próximo de 0,5 para turbinas de grande porte e alta velocidade e entre 0,2 e 0,4 para turbinas de baixa velocidade. Outro fator a ser considerado é a presença de obstáculos que moldam o escoamento do ar sobre a superfície terrestre, bem como geram turbulências no fluxo. Define-se a camada limite atmosférica como a região compreendida entre a superfície e a altura variável de 100 a 3.000 metros. Prandtl desenvolveu a seguinte expressão logarítmica empírica para a variação da velocidade do vento na vertical em uma camada limite turbulenta. O comprimento de rugosidade corresponde à altura em que o vento, próximo à superfície, assume valor zero e depende do relevo e obstáculos da superfície.
Isso é importante para se saber em que altura vamos instalar as hélices do rotor de energia eólica. E para finalizar a nossa apresentação, o funcionamento do motor elétrico será mostrado em um vídeo breve da companhia Furnas. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Éolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia é capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Atenta às inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de cada pá, a gente fica com um rotor de 86 metros, que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012, em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil.